volta com o programa Contraplano, o espaço do audiovisual e das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje nós estamos falando um pouquinho de um projeto muito legal do Victor Menezes, que é o Tempoeirado, a passagem da paisagem. No primeiro bloco a gente viu os 5 primeiros mini-docs aí e agora veremos mais 5, mas eu queria saber para você, como que foi para você isso, como que você se sentiu no final disso tudo, ali vivendo ali um pouquinho do passado, transformando aquelas fotos. De repente, no lugar ali, você sentiu ali, falando, nossa, como que a nossa cidade já mudou, está em constante mutação, como que é esse envolvimento de coração, assim, com esse projeto que envolve a nossa cidade, como que você vê isso? Então, é interessante, né, porque a gente trabalha tem umas fotos antigas que a gente acha bem bonitinho, mas tem coisas que a gente vê hoje em dia que a gente não repara, né? Aí você vai vendo assim, comparando com as fotos antigas, por exemplo, aí vê, olha, a praça era mais bonitinha, de um jeito mais arrumadinho, tal, mas não tinha muitas árvores, né? Hoje em dia tem mais, tanto que às vezes, na hora que entra a animação, assim, essa transição animada, começa a surgir um monte de árvore na frente, você fala, cadê o cenário que estava no fundo, né? Mas é o jeito que está hoje em dia. E isso daí é interessante, essa relação, né? Mas também, ao mesmo tempo que tem mais árvores, tem muito fio também, acho que a cidade ficou muito visualmente poluída por tanto fio que existe, e placa e tal. Mas é interessante, tem lugares assim que eu acho que eram mais bonitos antigamente e tem lugares que hoje em dia ficaram mais bonitos, assim. Vai ter um que a gente vai assistir agora nesse bloco, que é da Rua da Ponte, a 15 de novembro ali, e eu acho que ali é um trecho que é aqui, próximo aqui, né, da TV Câmara, que ficou mais bonito hoje em dia. Agora sim, falando de como que é, na minha relação com as fotos antigas e com a filmagem do atual, desse trabalho e tal, é isso que eu falei. Agora tem uma coisa que também é interessante para falar, que assim, eu exibi agora essa semana, junto com um projeto da minha esposa, um projeto que chama Quem Sou Eu, Quem Somos Nós, que é um projeto de trabalho de patrimônio cultural, né, que é mais voltado para fazer uma cartilha de como trabalha com patrimônio cultural em sala de aula e tal. Então, ela está fazendo uma apresentação do que será o projeto para os professores, né, que trabalham com com o tema Cidade de Jacareí, com os alunos, assim, geralmente professores de terceiro ano e tal. E nesse projeto, assim, que na realidade essa apresentação do projeto, o projeto vai ser lançado no começo do ano que vem, que vai ter essa cartilha e tal. Aí eu aproveitei carona e fui exibir o Tempoeirado, né, foi a primeira exibição pro público, assim, né, sem ser pessoas da minha família e tal. E foram alguns professores, foram três palestras no dia, né? 3 palestras, foi terça-feira, foi de manhã, à tarde e uma à noite. Então, assim, numa teve 29 pessoas, na outra 27, na outra tinha 8 pessoas por aí, à noite. E foi interessante, assim, ver a reação, as pessoas gostaram, assim, do vídeo, elas estavam falando que não tem muito material para trabalhar com alunos, e a proposta desse projeto Tempoeirado não é só fazer o vídeo com a foto antiga se transformando no mesmo visual atualmente, no mesmo enquadramento no hoje em dia. A proposta, assim, realmente ter um material para se trabalhar em sala de aula, principalmente, tanto que, assim, que eu estou fazendo o site, já estou com o domínio, falta só concluir e publicar esse site, já tem publicado na internet, para quem quiser entrar, facebook.com/tempoeirado, que é o nome do projeto, Tempoeirado, é só lembrar empoeirado e colocar um T na frente, junto o tempo com algo empoeirado, né? Então, facebook.com/tempoeirado, aí lá tem algumas notícias, lá vai ter a agenda das exibições públicas, tem link para ver os vídeos, já estão todos no YouTube, e na segunda-feira eu já vou colocar o link para fazer o download. A proposta é ter o download assim, para você usar no seu pendrive ou no seu computador e tal, para quem tem Windows, para quem tem Mac, e também uma pasta VTS lá para quem quiser gravar em DVD também, porque às vezes, por exemplo, na escola não tem computador, mas tem um aparelho de DVD. Então a proposta é essa, é deixar bem livre para as pessoas poderem trabalhar com isso, pode exibir para quem quiser, para criançada, para adulto, para qualquer um, é só não cobrar, porque é uma coisa livre, então assim, é sem fins lucrativos. Bem legal essa iniciativa, Victor. Vamos assistir mais um Tempoeirados aqui com o Victor Menezes.
Você viu então mais um mini doc, O Tempo Eirado, do Vitor Menezes. Esse aí ficou bem claro ali mesmo as mudanças que toda a cidade passa. Como que você vê isso? Qual que você acha, qual que é a importância da sociedade, das pessoas valorizarem e entenderem até essas mudanças todas na cidade, preservar o passado? Como que você vê isso? Então, acho que as mudanças, as transformações sempre vão acontecer, né? Esse daqui que a gente acabou de assistir é o Palacete do Barão de Santa Branca, né, que é o nome, que é aquela casa grande ali que aparece Que explodiu. sendo implodida, né, porque ela realmente foi demolida e foi assim, chegou a ser, se eu não estou enganado, mas chegou a ser o maior, assim, a maior mansão que já teve no Vale do Paraíba, acho que tinha 16 ou 18 cômodos. Depois, mais na frente, ela chegou a ser uma fábrica, não lembro se era de meia, teve muitas fábricas de meia em Jacareí, né? E depois, acho que na década de 40, 1940 e pouco, por aí, ou 60 e pouco, não lembro. Mas foi assim, né? Chegando no meados do século XX, ela foi demolida. Para abrir espaço para outras casas e outras lojas, que aquilo ali, para quem não reconheceu, é assim, eu filmei de cima da Torre da Matriz ali, do sino da Igreja Matriz, olhando para frente ali, olhando para a praça. É como se estivesse olhando para a praça um pouquinho para a direita, assim, entendeu? Como se estivesse olhando para a Praça da Matriz de dentro da igreja. E ali, então ficava ali naquele cantinho ali, era uma casa que pegava todo o quarteirão. E assim, o legal dela é que além de ter essa casa histórica, tem todo o cenário da cidade, então dá pra gente ver alguns prédios que surgiram na cidade e tal, né? Tem aquele quadradão na frente ali que é onde fica Riachuelo, lá no fundo vai aparecer o prédio que é do shopping e outros prédios da cidade e tal. Então assim, preservar a memória eu considero uma coisa essencial para todos os lugares, né? Tanto que existe leis, existe instituições, existe várias coisas que trabalham com a preservação do patrimônio cultural, né? Então, assim, uma das propostas do projeto, além de ser essa, de se trabalhar em sala de aula, porque, como eu estava falando antes, a gente vai trabalhar com esse projeto que eu falei, que eu fui junto com a minha esposa lá, do Quem Sou Eu, Quem Somos Nós, para trabalhar o patrimônio cultural de Jacareí, né, para os professores e tal. Os professores gostaram de ter esse material, que é esse vídeo, para trabalhar com as crianças, é legal, né, porque tem animação, aquela coisa que já se liga, já vê como é que era, como é que é agora e tal. Então, assim, eu acho essencial, porque é a nossa identidade, né? A gente conhecer nosso passado, ter essa referência do que é nosso passado, para a gente se conhecer no hoje também. Isso aí. Uma árvore sem raiz não fica em pé, dizem, né? É, isso aí. Vamos ver mais um, então. Você viu então a Praça da Matriz. Eu estava falando aqui que às vezes parece que chega até a ser cruel, né, as mudanças todas. Teve alguma, qual que na sua opinião especificamente foi ali que você notou uma maior diferença de como era e como que é? Tem algum especial que você falou, meu, mudou muito isso aqui? Eu acho que essa daí que a gente Quase viu todas, do né? Palacete, do Barão, né? Essa assim que tem algumas pessoas falando isso daí que você falou agora. Assim, eu falei assim, nossa, cara, tem gente até que fala, pô, chega até a ser chocante, assim, né? Você vê a casa sendo destruída. Essa falta de respeito com a memória da cidade, né? Ô Vitor, e a gente vendo esse trabalho, um minuto assim, tão bem produzido, mas a maioria das pessoas não imagina o trabalho que dá para se fazer um minuto de audiovisual e principalmente esse cheio de efeitos aí. Quanto tempo que você demorou? Imagino que o primeiro tenha demorado mais. Qual que é a média de tempo passando ali na frente do computador para que tenha esse maravilhoso produto aí?
Então, só assim da pós-produção, né, que é essa parte de sentar no computador mesmo, ficar né? na frente do computador colocando efeito, fazendo desenho e tal. É isso que você falou. O primeiro, como eu falei lá da Rui Barbosa, foi o mais demorado, né, que eu desenhei tudo, à mão e tudo. Depois fui pegando, fui desenvolvendo algumas técnicas, algumas coisas foram ficando mais fáceis. Então, assim, dessa etapa, assim, só de ficar sentado na frente do computador, eu acho que se eu for colocar, assim, 5 dias por semana, 8 horas por dia de trabalho, dá mais ou menos 1 mês e meio, por aí. Para fazer um? Não, para fazer todos. Todos. Para fazer todos. Legal. Porque assim, eu fui pegando, já, como eu te falei, eu fui pegando o jeito, e aí foi ficando mais fácil fazer os outros, entendeu? Porque tinha coisa ali que eu não sabia fazer, aí eu tinha que procurar tutorial para aprender a fazer, para fazer. Então, assim, foi um aprendizado também. Foi legal. E depois do primeiro pronto, o que você achou ali desse primeiro? Falou, nossa, consegui fazer o primeiro, agora vou fazer os próximos, preciso melhorar aqui, preciso mudar aqui. Como que foi essa análise aí para chegar à perfeição, vamos dizer então, assim? o primeiro, na realidade eu fiz assim, eu fiz as transições, né, primeiro, da foto antiga, o que a gente está chamando de animação ali, assim, que foi a aplicação de alguns presets, de coisa de trabalhar com máscara, enfim, de coisas assim, de efeitos no After Effects e no Photoshop e tal, e montar essa animação propriamente dita, né? Aí depois tem a parte de colocar o filme, colocar o efeito no filme e encaixar tudo direitinho, que é a edição e a música junto e tal. Então assim, primeiro eu fiz só essas animações. Aí a primeira deu trabalho, foi assim, eu achei meio, falei, pô, desse jeito vai demorar demais. Eu já estava, como eu disse antes, né, o projeto já era de 2012, já não estava assim muito... Já tinha um tempo. O meu prazo já estava mais que estourado, né? Eu falei, pô, tem que ir pra frente, posso ficar fazendo um negócio que assim... sabe, já... Não tem como acabar. Falei, eu tenho que dar um jeito. Aí fui pesquisando, ao mesmo tempo que estava fazendo aquele ali, e fui descobrindo algumas outras coisas, aí eu descobri uma outra técnica, falei, opa, esse caminho aqui tá legal. Então foi uma mescla de caminhos. Então em todas a gente tem elementos que são comuns, mas nenhum é igualzinho ao outro, entendeu? Eu não segui o mesmo caminho em todos os 10. Cada um deles tem um jeito pouco diferente, mas tem elementos comuns. Por exemplo, a Rui Barbosa, você vê que toda ela é traçada, né? Ela tem uns tracinhos pretos fazendo todo o desenho depois, e o desenho é colorido e tal. E esses traços, eles têm eu chamo de treme-treme, assim, mas é lá um efeito que faz as letrinhas ficarem balançando, assim. Cinema, né? Não, aquele cinema, gerando, aquele flick, né? não, é um tipo de desenho animado, assim, quando você não faz numa mesa de luz bem precisa, o cara faz um traço aqui, mas aí o segundo tá um pouquinho fora e tal, aí quando você junta toda a animação, ela fica meio assim, né? Sim. Meio tremida. Então ele todo é assim. Aí nos outros tem às vezes só o traço do prédio, que é o poste e não sei o que. Tem esse elemento em todos. Em todos eles tem o elemento desses traços tremidos, assim, né? Mas não são todos que são totalmente traçados, como é o da Rui Barbosa, por exemplo. Tem uns que tem... alguma coisa sempre tem em comum entre um e o outro, mas os caminhos são diferentes. Eles são todos diferentes, mas é como se fossem filhos, assim, né? Filhos são diferentes, mas tem a genética semelhante, assim. Às vezes tem um olho parecido, o outro tem um cabelo igual, tal, mas cada um é um, entendeu? Legal. É assim. Victor Menezes, falando um pouquinho sobre o seu projeto Tempoeirado. Vamos assistir mais um dos 10 aí mini documentários que mostram um pouquinho a metamorfose da nossa cidade de Jacareí. Tá aí mais um mini doc tempoeirado aí a Praça Esmaga Sapo, um pouquinho aqui da nossa região, aqui mesmo, que também A gente está em cima, né? Mudou, nós estamos em cima dessa mudança toda. E voltando a falar um pouquinho da trilha, como que foi esse processo de criar algumas músicas
um pouco mais animadas, outras mais tristes. Como que foi pra chegar num acordo aí para essa foto aqui, a gente precisa de algo assim, essa aqui algo assado, como que foi esse processo? Então, interessante isso daí, porque é o seguinte, a trilha sonora ela foi feita antes das animações, bem antes, né? A trilha sonora logo no começo foi na época que eu fiz as filmagens também. Então, assim, quando eu falei com a Raquel Begarelli, que é a compositora das trilhas, eu falei com ela que eu queria algo assim, estilo John Cage, mais como é que é o nome dele? O Philip Glass. Aí mostrei algumas músicas, ela já gosta do Philip Glass também, uma coisa mais minimalista, estilo Koyanis Katsi, ou então estilo Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos, que aí é eu esqueci o nome do compositor lá da trilha sonora, que a trilha sonora na realidade já existia as músicas, e aí o Mazagão usou no filme, né, pediu autorização para usar as músicas, mas são músicas minimalistas, que é igual essa que a gente ouviu agora, né. E quando a Raquel foi compor, ela perguntou se podia colocar alguns chorinhos, que ela gosta de tocar chorinho, ela tem uma facilidade maior assim com chorinho também, né? Então ela ficou pesquisando um tanto assim para fazer a trilha minimalista e tudo, e perguntou do chorinho. Aí, como eu vi que algumas fotos, tem fotos dessas que eu usei, que tem algumas que tem até a data na própria foto, assim, né? Tipo 1928 e tal. Eu falei, ó, tudo bem usar chorinho, porque também é da época e tal. E nem assim, me preocupei muito com a trilha, né? A trilha ficou gravada, ficou esperando aí quase um ano para ser usada, né? Ou mais que um ano, não lembro. Eu sei que quando assim, eu fiz as animações, como eu contei agora há pouco, eu fiz primeiro as animações, depois fui fazer a edição. Então eu não fiz assim, como geralmente eu faço. Geralmente quando eu faço uma edição de um vídeo e tal, eu já ponho, sempre tem um áudio junto, né? Se for uma espécie de um clipe ou qualquer coisa aqui. Então tem a música e eu faço a edição já num ritmo daquela música. Então às vezes tem uma virada aqui ou outra ali que a imagem acompanha a virada da música também e tal. Mas daí não teve isso, né? Então as coisas se casaram, foi meio assim, meio... Natural. Meio por sorte, vamos dizer. Só que quando eu fui montar, eu vi assim que tinha umas que ficavam melhores com chorinho, outras um pouquinho mais tristes e tal. Por exemplo, onde tinha muita gente e tudo, eu acho que o chorinho ficou melhor, assim. Um dos lugares que eu ia fazer era ali o Largo da Igreja do Rosário ali, né? Só que acabou que de todas as que eu tinha, eu tive que escolher 10 e a imagem que eu tinha ali tinha pouca mudança, então eu acabei deixando ela para uma próxima vez aí, ou de fora, né? E ela não entrou no projeto. Então, assim, no Largo da Igreja do Rosário, Mercadão, a estação de trem, eu vi que combinavam mais com o chorinho. E foi assim. Então, assim, na sequência, eles são aleatórios. Quando você vê na internet, né, eu já falei assim, você vê lá, tipo, no YouTube, você vê, acabou esse 1 minuto, aí aparece uma tela com os 9 e tudo para você linkar, você escolhe aleatoriamente, entendeu? Como se fossem hiperlinks, assim. Uhum. Só que assim, como na montagem integral que eu faço para exibir, por exemplo, quando vou exibir nos outros lugares, passo os 10 minutos de filme, que são os 10 na sequência. Aí tem uma sequência. Que é uma trilha só? Ou não? Que é a sequência também que a gente está vendo. Não, é do jeitinho que a gente está vendo aqui. Tem o escrito temporário antes de cada um e tal. Entendi. Só que aí nessa sequência, aí como começa na estação, que assim, a ideia que é a gente chegando na cidade, então você chega na estação de trem e tal. Aí é um chorinho. A próxima, que é a Conde Frontin Vista de Frente, né, o Largo do Bom Sucesso ali, é uma música minimalista. Porque assim, saiu da estação, aí você andou um pouquinho, já está ali no Largo do Bom Sucesso, então tem vista de frente, depois vista de lado já é chorinho. Então é assim, é um chorinho, uma música minimalista, um chorinho minimalista. E aí conclui com minimalista, que é um pouquinho mais triste. Geralmente os cenários maiores têm a música minimalista, mas nem sempre. Legal. A ideia foi essa. Vamos continuar então com o nosso momento nostalgia. Sim, e senhor. Voltar um pouquinho, mais um tempoerado aqui do Victor Menezes.
Você acabou de assistir mais um mini-doc Tempoeirado, projeto do produtor audiovisual Vitor Menezes. Vitor, então a gente teremos aí as exibições desses mini-documentários. Dia 28, no Dia Internacional da Animação, lá no Espaço Clareia, é isso mesmo? Então, dia 28 é o Dia Internacional da Animação, né? Então tem um movimento aqui no Brasil e no mundo inteiro, mas no Brasil tem esse movimento do Dia Internacional da Animação que acontece às 19h30 em várias cidades, nem sei quantas, mas são várias cidades mesmo. E aqui em Jacareí quem está trazendo é a gente, é o Espaço Clareia, que sou eu e a minha esposa e minha cunhada. É um espaço nosso, fica na rua Chiquinha Schurig, 336, uma casa amarela, em frente à rua Lions Club ali. É a rua Chiquinha Schurig, para quem não sabe, quem estiver a pé pode entrar até pelo Ducamais São João, que é a rua do Ducamais São João ali, e quem vier de carro é ali a rua do antigo Farol do Rio, onde hoje é a academia lá de coisa, onde tem a padaria pontual ali, é naquela rua, em frente à rua Lions Club. Quem está trazendo é o Espaço Clareia, o Ponto de Cultura Sapucaia, junto com o Jacaré Nós Coletivo, nós três estamos trazendo juntos, porque tem outras atividades depois, que, por exemplo, o pessoal do Jacaré Nós Coletivo vai levar a mostra infantil lá no pessoal do Cultura no Morro, e o Ponto de Cultura Sapucaia, que sempre traz desde 2010, eu também estava junto quando a gente trouxe a primeira vez e tudo. Então, assim, aí antes de começar a exibição, que é às 7h30 no Brasil inteiro, os 10 minutos antes eu vou exibir o Tempoeirado para quem estiver lá, como se fosse um pré-lançamento, assim. Legal. Aí depois desse dia 28 tem... 6 de novembro? Dia 6 de novembro, que eu já falei aqui no começo, né? No MAV. Para quem está ligando agora, no Museu de Antropologia. Esse vai ser o lançamento oficial aí do... Esse é o lançamento oficial e vai ser assim, com a compositora da trilha sonora tocando a trilha ao vivo bem e legal, passando o filme no telão. Deve ser na entrada do MAV, ainda não sei onde vai ser direito ali, mas é lá no Museu de Antropologia, dia 6 de novembro, uma quinta-feira, vai ser às 7 da noite. Pode chegar às 7 e pouquinho a gente está começando. Aí no dia 7, no dia seguinte, ele vai ficar em exibição lá no shopping de Jacareí, na praça de alimentação, só que sem áudio, né? Aí é só imagem. Vai ficar lá das 6 às 11 horas da noite, as pessoas que forem no cinema, quiserem comer um lanche ali e tal, vai ficar sendo exibido para ter um alcance grande de público, né? Então eu tive essa ideia de passar no Foi shopping fácil de Jacareí. fazer um acordo e entrar Foi no tranquilo, acordo. falei lá com a Cláudia, uma pessoa bem legal, assim, ela ficou bem entusiasmada, porque a minha ideia o que era, né? Em outros projetos mais antigos, assim, sempre a gente exibiu os filmes, né? Por exemplo, a gente já passou aqui o Sapucaia, o Carpição, e como era um projeto também de lei de incentivo, tem essa contrapartida para a cidade. Então a gente exibia nas escolas, para os alunos, né? Ou para os professores, às vezes trabalhar em sala de aula também, e sempre era assim, era no telão, e o DVD lá projetava, que é isso que vai ser também no dia 28, vai ser assim, né? Agora, esse ano eu pensei assim, como é tudo assim, já está na internet, o Tempoeirado não tem DVD, mas ele vai ter o link para as pessoas gravarem em DVD, ou gravarem no pendrive, ou gravarem no tablet, ou seja lá onde vocês quiserem, o que for melhor. Quem é mais ligado ao computador, a mexer com o computador, assim, vai preferir gravar direto no computador ou numa mídia, né, mais fácil, assim. E como tem esse jeito de fazer o Tempoeirado, assim, então eu pensei, assim, já pegar um pendrive, uma televisão dessas... Nova, só enfiar o pendrive. modelo Novo, você coloca o pendrive e já passa o filme ali, não tem muito trabalho, porque, assim, o projetor precisa estar escuro, tem que ter um aparelho de som ligado junto e tal, dá um pouco de trabalho. Mais trabalho. Então, até quando eu cheguei lá no shopping, e cheguei lá não, né? Eu acessei assim por e-mail lá a Cláudia e falei com ela, a minha ideia era essa, era deixar uma televisão em algum lugar ali do shopping, assim, as pessoas iam passando e via, eu achava interessante, tal, via um pouquinho e sem compromisso. Aí ela que achou legal, aí ela falou que na Copa eles fizeram assim, que tinha um telão lá na praça de alimentação, eu falei, nossa, aí vai pegar muito mais gente, achei interessante. Aí eu acatei a ideia dela e a gente vai exibir lá no dia 7 de novembro, só que lá é sem áudio, né? Não vai ter música, porque o shopping é muita gente falando, não dá nem para ouvir direito. Depois, no dia 13, se não me engano... 20 e 27. Dia 13, dia 20 e 27, são 3 quintas-feiras, né? Vai ter exibição de filme lá no Educamais Jacareí. Vai ter uma sessão de quinta, que o Carlos Guedes está fazendo toda quinta, vai ter exibição de filme lá. Não sei quais filmes que ele vai exibir, mas sei que ficou assim, teve um acordo que vai passar antes dos filmes, vai passar os 10 tempoeirados antes, assim, 10 minutinhos de filme antes do filme de quinta. E no dia 22 de novembro, não sei que dia da semana que é, acho que é um sábado, né?
vai ter no Espaço das Artes Carlos Guedes, que é o mesmo Carlos Guedes, que eu achei bem legal, eles homenagearem alguém que é vivo, isso aí é muito bacana. Tá sempre envolvido, né? É. Então, lá no Espaço das Artes Carlos Guedes, que fica lá no Jardim das Indústrias, né? Não sei o endereço direitinho, se souber aí, quiser colocar o GC. Legal. Mas enfim, lá vai ter também, antes do projeto do Wagner e do Emerson Galati, do Daniel e do outro Daniel, e uma galera envolvida aí, eles têm o webséries lá dos Ofícios de Jacareí, aí vão exibir acho que 2 nesses dias, e antes da exibição, às 6h30, vai passar o Tempoeirado também. E esse ano aqui, a derradeira exibição pública vai ser também no Clareia, igual agora do dia 28, do dia 28 agora, já falei, né? Tá todo mundo convidado, quem quiser chegar. Até 7h20 a gente fecha os portões, aí não vai dar para entrar mais. Pra ninguém incomodar. Mas aí vai ter o Tempoeirado, e além do Tempoeirado tem 2 horas de animações alternativas brasileiras e do mundo inteiro. É o Dia Internacional da Animação, a gente vai distribuir pipoca, só que a sessão é classificação 16 anos, tá? Porque tem coisa um pouquinho mais... Quente. Não digo quente, mas assim, que talvez para criança não entenda muito. Legal. E aí tem a mostra infantil, que aí o pessoal do Jacaranós vai fazer em outros lugares, né? E então, aí no dia 7 de dezembro a gente vai ter no Clareia de novo, só que aí ao invés de ser a mostra do Internacional da Animação, vai ser um dia de sarau, vai ter várias atividades, entre as atividades vai ter novamente a Raquel tocando piano e o filme sendo exibido em telão, ou na TV, não sei. Enfim, as datas são essas daí. Legal. Vitor, para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho como que você está vendo esse crescimento, desenvolvimento das produções audiovisuais aqui na cidade, essa galera se unindo, fazendo os coletivos, temos diversos projetos aí acontecendo paralelamente, TV Câmara sempre parceiro aí de todos os profissionais do audiovisual aqui da nossa região. Tá confiante, tá se sentindo legal aí, que realmente tá se abrindo cada vez mais espaço para as produções culturais. Temos aí na nossa cidade a lei de incentivo, nem todas as cidades fazem esse incentivo à cultura. Como que você vê essa mescla aí de conjuntura que desenvolvendo aí as produções artísticas, culturais aqui na nossa cidade? Então, eu acho bem legal. A gente começou falando do audiovisual e já ampliamos tudo. Ampliando. Mas eu falo assim do audiovisual e depois eu falo dos outros. Do audiovisual eu tô achando bem bacana. Eu não sei assim como é que é no Vale do Paraíba, num todo, eu não estou bem informado a respeito. Mas assim, em Jacareí, eu vejo que tem um movimento bem legal, assim, né? Vocês mesmos aqui, você, o Emerson, né? O Capucci, o Elton, é uma galera que já trabalha com audiovisual, né? E tem os seus próprios trabalhos também, além do trabalho aqui. Vejo assim que o Wagner Rodrigo está fazendo um trabalho bem legal, ele oferece oficina e dá oportunidade para as pessoas da oficina começarem a trabalhar com ele, então está injetando gente nova também assim na área, né, aprendendo a fazer vídeo e tudo. E eu vejo que tem um pessoal legal, o Daniel Paiva, que às vezes a gente trabalha junto também, está se mostrando assim, um cara que está desenvolvendo bem na cinegrafia, está ficando bem legal. O Vinícius e o pessoal do cinema de quinta aqui, né? O pessoal que gosta mais de trash e tal, estão fazendo produções independentes e estão cada vez ficando melhores também, né? Fazendo até longa-metragem e tudo. Então, acho assim que, sendo independente, ou sendo com patrocínio, ou sendo um trabalho profissional, seja da maneira que for, eu vejo que está tendo um crescimento bacana, as pessoas estão assim, uma auxiliando a outra, sabe? Por exemplo, esse meu projeto mesmo, né? Eu já fui lá e exibi o Tempoeirado dentro do projeto da Silvia, que é o Quem Sou Eu, Quem Somos Nós, que é um projeto que vai ser lançado o ano que vem. O Wagner abriu o espaço para eu exibir antes do Ofício de Jacareí, que é um outro projeto da LIC também. Então, assim, a gente tá se conectando e eu vejo que tem uma amizade legal, assim, né? Às vezes você produz sei lá, você gosta mais, assim, de filme trash, o outro gosta de uma coisa mais de ficção, o outro é mais documentário e tal, mas, assim, existe o respeito e existe também esse intercâmbio dos profissionais, assim, né? Do diretor, o roteirista, o ator, ou seja lá o que for. Na parte de audiovisual, acho que tá bem legal, assim, Jacareí tá... Eu não posso dizer que é um exemplo para as outras cidades, porque eu não sei como que é nas outras cidades, mas assim, serve de exemplo para quem quer que seja. Inclusive serve de exemplo também, como você citou aí, a lei de incentivo tem produzido bastante coisas boas, né? Eu estou gostando de ver assim, o pessoal fazendo uns trabalhos bacanas. Esses dias mesmo, assim, estava lembrando que teve um projeto que a gente fez aqui, na época que eu era do Instituto Sapucaia, que depois se transformou no Ponto de Cultura Sapucaia. Na época do Ponto de Cultura eu estava junto com a Bia lá. E aí a gente tinha um projeto pela LIC, que foi o Construindo Música. E o Construindo Música, assim, era uma ideia...
A ideia que a gente tinha, assim, de fazer um... É porque, assim, na época eu tinha vindo do Rio de Janeiro, aí eu tinha ficado, assim... Eu fiquei fascinado com o monobloco, né? Aí eu falei, pô, tem que fazer um negócio desse aqui, tal. Aí conversei com a Bia, a gente escreveu um projeto junto para Lei Rouanet, na Rua Leandro Passou, a gente escreveu na LIC e entrou na LIC. Aí acabou que na época assim, a gente encontrou o Renato, aí o Renato veio já de uma escola mais de maracatu, já veio ensinar a fazer instrumento, foi virando um negócio um pouco mais voltado para o maracatu e tal. Aí acabou que depois eu saí, eles deram continuidade, viraram o Batucaia, que virou a Cobra Grande. Aí tem a gente estava vendo isso daí nesse dia que eu estava fazendo a palestra junto com a Silvia, ela falando assim dessa coisa do patrimônio, como vem, assim, as pessoas vai se unindo, estão né? se sentindo mais assim, tá ficando mais forte essa coisa da cultura local, vamos dizer assim, né? Porque assim, o mundo está tão globalizado que é o jeito de você se defender é você começar a procurar a sua própria identidade. Olhar para dentro, né? Então assim, aí tem lá a Érica e a Tatiana fizeram um livro lá que conta os causos da cidade, a Ludmilla lançou um livro que conta a história da cidade, aí tem um outro que faz um projeto de um teatro, um documentário, e assim, eu acho que a produção em Jacareí tá bacana, a gente precisa ter mais assim, procurar chegar mais às pessoas, né, de alguma maneira, poder chegar mais às pessoas, por exemplo, estar aqui na TV Câmara é uma maneira de chegar às pessoas, porque é um canal aberto também, não é? Então, assim, as pessoas acessarem e ficarem sabendo o que está acontecendo, porque assim, não adianta ficar só no meio artístico também, a gente tem que produzir. E aí quem consome tem que chegar às pessoas, tem que chegar às pessoas de todos os bairros da cidade, de outras cidades, e tem que ter essa maneira, a gente tem que encontrar meios de divulgar, de chegar mesmo. Eu acho que o legal é isso daí. E fica a dica também porque os poderes públicos continuem, né, incentivando e ajudando aí toda essa galera a se juntar, se aglutinar, que também é papel de todos, né? É isso aí. Legal. Queria agradecer, Victor, pela sua presença aqui, parabenizar por mais esse trabalho, Tempoeirado, a passagem da paisagem, belíssimo trabalho. Já falando aí que você já autorizou a gente, vai soltar na programação aí todos esses mini docs, que faz parte da cultura. E parabéns, obrigado. Tá. E deixo aberto aí nossas câmeras, se quiser agradecer alguém, fazer mais algum comentário que nós não comentamos. Acho que o que a gente tinha que falar foi tudo falado aqui, foi bacana, falamos da trilha sonora, falando dos patrocinadores, falando de como que eu fiz os vídeos, né? Quero só lembrar, assim, que o filme, a partir do dia 20 de outubro, vai estar disponível para download, para quem quiser usar em sala de aula, ou quem quiser usar só para assistir também pode fazer download. E o site ainda não foi publicado, mas vai ser o tempoeirado.com.br e a página no Facebook é facebook.com/tempoeirado, que aí lá vai ter acesso à agenda. Em breve vou começar a colocar alguns tutoriais de como que eu fiz algumas técnicas de animação, entrevista com a compositora da trilha sonora, assuntos ligados ao filme, diretamente ou indiretamente, ligado a outros projetos que são semelhantes, que também trabalham com patrimônio, outros projetos sendo de Jacareí ou do mundo inteiro. Então é isso, o endereço são esses daí que eu falei. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar por esse e-mail, pode ser pela página do Facebook do Tempoeirado, ou pode procurar Vento de Maio Filmes também no Facebook, no YouTube, e pode entrar em contato. Meu nome é Vitor, eu estou aí à disposição, quem quiser aprender, quem quiser contratar, estamos aí para negócio. Aí. Legal, Victor, obrigado. Então esse aí foi o programa Contraplano, reforçando então dia 6 de novembro no MAV, o lançamento aí oficial do Tempoeirado, a passagem da paisagem, projeto que o Victor Menezes mostrou aqui pra gente, projeto bem legal que resgata aí um pouco da cultura. O que você ia falar? Fala que tem mais um aí. Tem mais um, vou falar isso mesmo. Então aí daqui a pouquinho a gente está encerrando o programa Contraplano, você fica com o último dos capítulos dos mini docs aí Tempoeirado. Esse foi o programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura e também, por que não, das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí. Voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.